Olá, nós estamos começando mais um Nossa Gente. É claro, agradecendo a sua audiência. Você está sintonizado no canal 5 da ZEISAT. Muito obrigado mesmo. Você está no Nossa Gente. Ele nasceu a 3 léguas de mar de Espanha, numa saudade que eu nem sei se ele tem. Até porque ainda muito menino ele vai para a serraria, a pouco mais de 1 légua daqui. Seu pai tinha um armazém cujo nome era a mais pura crença no Brasil, nele e na família. O Armazém Progresso. O pai, um sujeito muito bom, muito generoso, muito boa praça. O progresso nem sempre protege os bons e os generosos. A mãe, dedicada mãe de 7 filhos, ainda fazia atendimento na comunidade, aplicando injeções e serviços sociais. Uma mulher simples, humilde, do campo, mas com uma visão adiante do seu tempo. Tinha um desejo de querer ir-se, de uma vida melhor. Tinha certeza que na cidade, para os filhos, seria melhor. Vida não tem certezas. Foi melhor. Com certeza, está sendo melhor. O nosso convidado foi muito longe, mesmo sendo uma das figuras mais polêmicas da nossa cidade. Eu gosto dele, do estilo dele. Gosto de quem milita, de quem enfrenta, de quem não abre mão de princípios democráticos, de justiça e de liberdade. Pagou e paga um preço alto por isso. Mesmo por tudo que passou, tem 55 anos de participação ativa na política da nossa cidade e de dedicação à causa pública. O golpe militar de abril de 1964 foi no dia 1. No dia 2, ele estava preso. Por que isso aconteceu? O país, naqueles dias, por que o golpe, na visão dele? Como e por que ele é um dos nossos principais personagens daquele triste momento da vida brasileira? Que visão ele tem hoje desse momento? Como, apesar de tudo o que ele passou, construiu uma carreira profissional responsável e vitoriosa, lutando muito, um idealista. Uma história bonita que vem do líder estudantil, passa pelo bancário, o administrador hospitalar, o industriário, o advogado, o homem de rádio, de imprensa e por onde passou. A polêmica, o profissionalismo, o senso de justiça. Esses valores são comunistas? Ele não tem nada de comunista. Ou melhor, tem a fama. Eu mesmo, a vida toda, achei um barato ser amigo de um comuna. Paciência, ele não é. Mas tem tantos outros valores, além desse, é claro, que nós do canal 5 da ZEISAT, do programa Nossa Gente, resolvemos trazê-lo para documentarmos parte de uma linda história de vida. O Nossa Gente recebe hoje o Dr. Derli Moraes Paz. Ele está aqui porque com certeza é nossa gente. Dr. Derli, muitíssimo obrigado pela sua presença no Nossa Gente, no canal 5 da ZEISAT. Queria muito te agradecer. Eu tenho umas coisas com política e com futebol, Derli, que eu queria te falar, eu já trouxe aqui nesse programa e na nossa vida aqui, na sociedade, em Três Rios, na região, em Paraíba do Sul, onde chegam as nossas imagens do canal 5, que eu tenho nesse programa assim, a oportunidade de colocar comigo para conversar pessoas que eu sempre tive um carinho, uma admiração muito grande, aqueles ídolos, ou da política, ou do futebol, que são 2 coisas na minha vida, assim, na minha vida muito forte. E eu estou realmente assim, muito emocionado e com prazer muito grande de recebê-lo aqui, tá? Muitíssimo obrigado pela presença. Mas olha, já vou chegando, quer dizer, começando bem lá no início, porque como eu disse, você nasceu a 3 léguas de mar de Espanha. Queria que você falasse um pouco lá de saudade desse lugar lá perto de Mar de Espanha, do seu pai, dos seus irmãos, da sua mãe, da sua infância. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, devo agradecer as palavras com as quais você lisonjeou a mim e referiu-se às minhas origens, meus pais. Realmente, eu os vejo daquela maneira. Quanto a mim, você exagerou na dose,
foi generoso demais. É possível, no meu caso Mas eu com você. Mas eu não, foi na medida. Eu agradeço e agradeço principalmente a oportunidade de estar no seu programa, que sei é o programa de maior audiência, melhor dizendo, da televisão de Três Rios. Obrigado. Isso é uma oportunidade raríssima e eu me sinto realmente honrado pela oportunidade. Obrigado, dele. Mas e aí, você falou de saudade? Queria vir lá de saudade para cá, né? Até chegarmos aqui. Saudade, é uma história longa. Saudade, eu nasci no 14 de dezembro de 1941. Não existia nenhum recém-nascido mais feio na história de Saudade. Que isso, melhorou muito então, né? Tão feio que não faltou quem dissesse aquela piadinha maldosa de que jogaram fora o feto e criaram a placenta. Mas enfim, sobrevivi. E depois, aos 3 anos de idade, meu pai comprou um armazém em Serraria, no estado de Minas, ao lado ali da fábrica de banha, que era do senhor Marciano Pinto na época. Quer dizer, do outro lado da ponte, daqui para lá, do outro lado da ponte, lugar que ainda, do lugar que ainda continua chamando Serraria. Bom, ali passamos 12 anos. 12 anos, eu saí dali com 15. Saudades de saudade tenho. Aquela gente simples, aquele povo bom, mas de Espanha um município tão simpático, uma terra tão bonita, tão agradável, um povo hospitaleiro. Vou muito pouco. É isso que eu ia te perguntar, você costuma ir lá? Para você ter, não, para você ter ideia, passei mais de 50 anos sem ir a Saudade. Mas em lá chegando, fui olhando e defini o que era o que ali, como se tivesse estado na véspera lá. Quer dizer, uma memória remota dos 3 anos de idade. De 3 anos você sai de lá, né? Sim. Criança. E eu fui chegando, entrando na casa onde eu morei, fui definindo o que era o que ali. Não era só um armazém, morávamos nos fundos, como era costume da época. Isso. Meu pai lá fazia de tudo, né? Ele era o vendeiro e ele também alugava animais, charretes, para o transporte das pessoas irem à sede do município. A 18 quilômetros, ou como disse você aí, bem mineiramente, 3 léguas. Exatamente. Então eu guardo uma recordação de uma infância muito tenra de Saudade. Estive lá agora e verifiquei que, ao invés de o povoado crescer, que não devia ter mais do que uns 200 habitantes, deve ter hoje uns 180 no máximo. Caiu quase tudo. Casario velho. A família de vocês trouxe um desfalque nessa conta grande. Achei de pé ainda a casa que eu nasci. É isso que eu ia te perguntar. E lá, a casa, o armazém? Ainda hoje é apenas um armazém, nele não reside ninguém mais. Apenas é um armazenzinho. Tá, coitadinho, meio combalido, meio fraquinho, mas tá. E aqui ao lado do armazém, onde havia o local que ficavam presos os cavalos, os arreios, as charretes e tal, foi construída uma casa naquele local com entulhos de obras de demolição, não, mas de coisa que caiu na vizinhança lá. Então, Saudade, daqui a pouco será apenas uma saudade. A sua mãe, que figura era essa assim para vocês? Assim, eu sei que é uma figura importante, né, na vida de vocês, uma mulher ali naquela região e depois aqui em Serraria também. Toda mãe é importante na vida de toda a família. Mas sei, era uma mulher né, que fazia aqueles trabalhos de injeção nas pessoas. Eu sei disso. Queria que você falasse um pouco disso, dessa solidariedade, desse trabalho dela, né? Minha mãe era uma pessoa generosa e solidária. Serraria, você imagina Serraria de 1944 a 1952, foi o período que nós moramos ali, depois viemos para Três Rios e tal. Você imagine Serraria, um lugar que não tinha um médico, um lugar que tinha uma única farmácia do estado do Rio, um lugar que as fazendas mandavam para os armazéns de Serraria ainda a folha de pagamento. Meu pai sempre pagou em dinheiro essas folhas. Havia outros comerciantes na praça que só pagavam com mercadorias. Meu pai dava a liberdade do indivíduo até pegar o dinheiro lá em casa e ir comprar no concorrente. Isso aí é o perfil do meu pai.
E a minha mãe, aquela figura generosa que tinha habilidades, como, por exemplo, aplicar a injeção. Talvez por força da fragilidade da minha saúde, quando aos 7 anos conheci uma tuberculose. Então, o que aconteceu? A minha mãe adquiriu a habilidade de fazer uma espécie de enfermagem primitiva, porque morava em Saudade, porque foi morar em Serraria, lugares despidos de qualquer tipo de situação de socorro. E ela, naquele tempo, nos primórdios da penicilina, a penicilina vinha num tubinho com um pozinho, você injetava e sacudia e tirava 1 centímetro e aplicava. E aquilo ocorria de hora em hora ou de 2 em 2 horas, segundo prescrição médica. Ela então tinha que sair a noite inteira e durante 24 horas para ir aplicar a injeção naquelas pessoas que moravam até retiradas um pouquinho de Serraria, nas fazendas mais próximas. Caramba. E eu era a única companhia com quem ela contava para aquela caminhada de madrugada. Eu cansei de assistir esse tipo de coisa. Então, a solidariedade humana de minha mãe a levou, por religiosa inclusive, que era muito religiosa. Ela foi inclusive chefe do apostolado de Maria, em Serraria, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, no estado do Rio. E ela tinha todo esse sentimento com base, embasado até na sua própria religiosidade. Na religiosidade dela, Então, assim foi a minha mãe. Uma pessoa que enxergou adiante do seu tempo. Sim. Porque ela sempre forçou o meu pai a sair de Saudade para Serraria, de Serraria para Três Rios. Porque ela estava preocupada com a escolaridade. Ela via tanto analfabetismo, tanta, vamos dizer, gente despreparada naquele fim de mundo lá de Saudade, daquele interior de Minerva e outros lugarejos do interior de Minas, próximo, que ela entendeu que tinha que tirar a gente daquilo ali para a gente não ser puxador de enxada. No que ela acertou. Ela realmente deu-nos, ela e não meu pai, foi a principal responsável pela oportunidade que os filhos tiveram. E minha mãe os teve em quantidade. Não economizou parto. 7, né? Nós somos 8 no total. 8 dela. Isso. Mais 3 da primeira mulher de meu pai. Do seu pai, isso então mesmo. Nós somos um time de futebol, já que você gosta tanto. E a minha mãe... Juntamos aí, então, um time de futebol. A minha mãe, então, foi essa figura extraordinária que, inclusive, nos salvou da enxada, do cabo de enxada. Eu tenho consciência disso. Não tivesse ela forçado essa barra, não teríamos saído de Saudade. E seu pai era um homem enraizado lá, né? Não, meu pai é um homem extremamente simplório, eu diria até. Tão simplório que tinha um negócio de emprestar mercadoria aos concorrentes. Porque ele comprava vagões fechados de mercadoria, de açúcar, de arroz, vinha do Rio Grande do Sul. Só que ele emprestava arroz agulhinha e recebia arroz quebradinho. E ele achava aquilo normal. Meu pai era uma pessoa realmente fora de série. E terminou, coitado, sem recursos. Terminou pobre, vivendo de uma parca pensão do INSS. Assim foi a minha vida, a minha infância, a minha juventude. Chegarmos aqui em Três Rios. Vocês mudam para cá, então, né? Colégios e as crianças crescendo, então, naturalmente, veio para cá, né? Aliás, um detalhe, falou em colégio. Havia uma rivalidade naquele tempo entre o ensino privado e o público. O ensino público era de qualidade superior ao privado naquela época. E eu estudava em Serraria, numa escola privada, já tinha sido expulso do grupo escolar. São essas injustiças acontecem. As coisas que acontecem. Então, eu fui estudar com Dona Carminha. Dona Carminha era o apelido carinhoso familiar da professora, que era irmã do Tulim do posto ali, do Cine Vitória, tal coisa ali. Isso. E tinha aquele serviço de alto-falante que tocava um dobrado para anunciar mortes e sepultamentos. Era um negócio engraçadíssimo aquilo. Tocava um dobrado, animadíssimo por sinal. Bom, o meu pai, então, ele ficou dentro daquela situação de achar normal aquilo. Tanto que nós viemos para Três Rios
E ele continuou em serraria por mais 2 anos até que fechar o armazém. Mas chegando aqui, o que aconteceu? Fomos ao Grupo Escolar Condessa do Rio Novo e lá fizeram-me uma avaliação. Eu saí da escola da professora Carminha dizendo que estava apto ao vestibular do ginásio, que na época se chamava admissão, né? Admissão. Havia esse curso de admissão e uma prova Depois de admissão. da 4ª Depois série. isso acabou. Tinha até a 5ª série, inclusive. Só que eu cheguei aqui para ingressar na 5ª série, que era o preparatório do admissão, e 2 irmãs, 2 professoras, me avaliaram com uma vontade própria de quem não tinha simpatia pela escola privada e querendo sempre provar que o ensino privado era muito ruim. Resultado, me botaram na 2ª série primária. Eu dei um passo atrás de 3 anos só. Isso me prejudicou enormemente, mas acabou que fez de mim o primeiro aluno da sala pela primeira e única vez na minha vida. A 2ª e a 3ª séries do primário, Condessa do Rio Novo, eu fui o primeiro colocado, porque sabia aquilo tudo. Logo, a avaliação delas não foi muito boa, foi preconceituosa, eu diria. Nós estamos ainda na admissão, chegando ao ginásio, mas nós estamos diante de um líder estudantil. Olha o que ainda vem por aí. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente vai a um comercial e volta já já. É o Nossa Gente, recebendo o Dr. Derli Moraes Paz. A gente volta já. Obrigado, você aguardou. Nós estamos de volta com o Nossa Gente, hoje recebendo o Dr. Derli Moraes Paz. Derli, o líder estudantil começa a formar nesse momento, nessas adversidades que você vem passando na escola e tal. Quer dizer, como é que é isso, esse momento da UT, que você é um dos fundadores aqui em Três Rios, se eu não estou enganado, né, historicamente enganado. Queria que falasse um pouco desse momento também, Derli, da sua vida. Bom, falar de movimento estudantil eu teria que começar pelo ginásio. Havia sido instalado em Três Rios um colégio com o nome de Educandário Rui Barbosa. Quando eu resolvi abandonar na 3ª série o Condessa do Rio Novo e fui prestar a admissão e passei. Já que eu cheguei à óbvia conclusão de que se eu fui o primeiro aluno na 2ª e na 3ª série e sabia realmente, a avaliação de Dona Carminha estava correta, eu tinha condição de fazer o ginásio. Recuperar o tempo perdido. Era preciso recuperar e eu não iria ficar mais 2 anos ali no Condessa do Rio Novo fazendo o quê? Fui para lá. O colégio tinha sido fundado ali pela Igreja Batista. E havia um movimento religioso na cidade. Na Barão do Rio Branco ali, né? Na Barão, onde é a Igreja Batista. Onde é a Igreja Batista. Esse colégio foi fundado com verbas e recursos que vinha de uma instituição batista americana. Embora o diretor do colégio, pastor Erdi, tenha tido o cuidado de fazer o colégio todo registrado em nome próprio e não da instituição da Congregação Batista de Três Rios. Aí já é outra história. Mas ali começou. Por quê? Criamos o Grêmio Estudantil do colégio. Aquilo nada mais foi do que um embrião do que seria depois a futura União Três de Estudantes, que nasceu um pouco depois. Ali nós começamos a nossa luta como representante de classe. E como tal, comprando as brigas de todo mundo, o resultado é que um belo dia, no final de ano, meus pais receberam uma amável cartinha que eu ainda tenho guardada, do dito pastor Erdi, dizendo que infelizmente não poderia aceitar a minha matrícula mais para o ano seguinte. Bom, foi uma expulsão educada, digamos assim. Mas haveria ainda de ocorrer mais uma no colégio em Três Rios, quando o professor Carlos Manerá, por muito pouco, mas só por ponderação e insistência de alguns professores, permitiu-me concluir o curso contador. Ele não queria me manter, exatamente porque já a essas alturas não era o Grêmio Estudantil, era a União Três de Estudantes.
em que a gente fazia greves, a gente passava corrente no portão do colégio, enfim, essas providências todas do que se poderia chamar de movimento e agitação estudantil. Quem era, assim, nessa época dele, que você tem lembrança ali com você, de liderança, próximo? A pessoa mais próxima e o militante mais atuante, juntamente comigo, era o Cabral. Carlinhos Cabral, doutor Carlos Cabral. O Carlinhos Cabral. Perdemos. O Carlinhos Cabral era uma pessoa, vamos dizer assim, que dividia comigo a responsabilidade de administrar e dirigir e liderar aquela entidade e os estudantes de Três Rios. Nossa entidade chegou a ser uma entidade de maior destaque do Estado do Rio, porque era apenas uma entidade de secundaristas, não eram de universitários. E elas não tinham destaque, pois a nossa mereceu esse destaque. Exatamente porque a gente ia para congresso de estudante e chegava lá, ganhava concurso de oratória e fazia as propostas mais radicais. Era o entusiasmo do radicalismo de juventude, coisa que, vamos dizer, hoje não seria razoável fazer. Sim. Mas a verdade é que naquela idade aquilo era natural. Naquele momento. Era o contexto. Do Brasil. Era o contexto. Isso, contexto. Isso aí, o contexto é importante para a gente entender muita coisa. Criamos o movimento, então, foi feito um movimento para a fundação da União de Estudantes. Nesse movimento eu fui apenas um participante, eu não fui um protagonista. Deixo claro, com toda a humildade. Mas transformei-me, ao cabo de algum tempo, no seu principal militante e presidente, além de secretário de todas as presidências que vieram depois. Foi assim que começou o movimento, e é interessante que ainda nesse período houve uma movimentação política na cidade a prol de reforma, de renovação de valores. Aparecia aqui então como candidato o senhor César Louro, pela UDN, candidato a prefeito. Onde já se viu chamar de comunista alguém que militava na UDN, era o meu caso. Pois bem, fizemos um movimento de estudantes e passamos a ser a atração dos comícios. Porque as pessoas iam ao comício do seu César Louro, até uns garotos fazendo discurso e tal. Era uma novidade absoluta você botar um estudante de 16, de 17 anos fazendo um comício. E o fizemos sem nenhum tipo de interesse ou retorno, porque nunca conseguimos ganhar do seu César Louro mais do que um muito obrigado. Nada lhe pedimos, nada ele morreu nos devendo. Mas era importante aquele momento ali. Mas foi importante. Firmar e essa participação marcou a presença do grupo na vida estudantil de Três Rios e a presença dos estudantes. Porque aí, a partir daí, toda vez que havia um movimento qualquer, por exemplo, sindicato, movimento do sindicato, nós estávamos juntos lá na porta da fábrica com eles. E isso, evidentemente, marcou muito. E marcou mal do ponto de vista do que viria depois, isso, 64. Isso. Ainda tinha um porvir, que eu quero chegar lá. Quando eclode o movimento, você está no Rio já. Por que o Rio, Derli? De repente você vai para estudar, para trabalhar, para buscar, né, melhores condições de vida? Eu fui para trabalhar quando o golpe... e fazer o curso de Direito. Já o curso de Direito? Não, já o curso de Direito. Já. Mas eu me matriculei num cursinho da Cândido Mendes. Ah, sim, ali quando já na Praça 15. Quando saí da cadeia, aí eu já me matriculei no curso Hélio Alonso, mas nem num nem no outro eu cheguei a rigor frequentar. No Hélio Alonso eu não cheguei aí uma única vez. Na faculdade Cândido Mendes cheguei a frequentar o curso, mas muito pouco. Mas aí você está trabalhando no Rio nesse momento, estudando. Eu trabalhava e veio o golpe. Eu trabalhava num estabelecimento de uma empresa de mineira, que eu nem sei se existe mais, chamado Minaslar Minas Gás. Porque naquele tempo era novidade fogão a gás. Então eles não só vendiam o botijão de gás, como vendiam também o fogão. Daí Minaslar Minas Gás. Entendeu? Veio o golpe, e agora? Bom, veio o golpe, quando eu voltei, fui matricular na Hélio Alonso e eu então fui trabalhar num grande banco deste país, talvez um dos maiores. Para você ter ideia, matriz e filial, tudo num lugar só desse tamaninho. Mas que grande banco, então? Pois era um banco da família Seabra, com um nome até bonito e simples, Banco das Indústrias, que nunca foi aproveitado por ninguém depois. Nem pelas indústrias também? Não.
Mas era o banco da família Seabra, era a elite do Rio tinha conta naquele banco. Porque eles eram o dono do Jockey Club, que era a principal muito sociedade. Bem relacionado. Exatamente. Ali, né? Então ali eu trabalhei durante algum tempo. E mas aí você falou Rio. Isso. Eu estava no Rio para trabalhar, para estudar, como disse. E no dia que eclodiu o golpe... 1º de abril de 1964. Aí você... Porque Minas estava, vamos esclarecer esse detalhe, Minas estava em estado de prontidão e alerta, vamos dizer assim. Mas não tinha se declarado oposição ao governo e dispostas a movimentar militarmente para depor o governo. Isso só ocorreu na madrugada do dia 1º. E eu fico com essa corrente de historiadores, porque, na verdade, eu vivi esse momento e tenho certeza que no dia 31 não havia nada aqui no estado do Rio, não tinha um soldado aqui. No dia 1º... O que marca o dia 1º? O dia 1º para mim marcou, foi que eu vim do Rio para cá. Eu vim porque achei que podia fazer alguma coisa. Então, chegando aqui, procurei o prefeito da época, que era o trabalhista Joaquim Ferreira, cachimbo. Aí cheguei e falei, senhor Ferreira, não vamos fazer nada? Ele aí disse, e o que podemos fazer? Eu falei, por exemplo, o senhor não é prefeito? Requisita o dinamite lá da pedreira do Franchule e explode uma ponte para eles não atravessarem. Os que estavam vindo de Minas? Para eles não terem por onde atravessar. Dá um estrago só, não precisa jogar tudo no chão não, mas faz um estrago. Afinal de contas, quem era o prefeito de Rio? Era o representante do governo João Goulart, do Partido Trabalhista. Eu sempre combati o senhor Joaquim Ferreira como militante político estudantil, porque eu nunca vi nele aquilo que se dizia dele. A esquerda toda via. E se revoltava comigo porque eu só, quando chegava aqui em Entre Rios, já não morando aqui, eu chegava para votar contra a resolução, como eles chamavam, do pessoal, do partido e da esquerda em geral, porque faziam uma reunião com nacionalistas, com socialistas, com homens de esquerda, com comunistas militantes, fazia-se uma reunião para decidir quem votar. E sempre eles acompanharam a liderança do senhor Joaquim Ferreira. Eu me rebelei contra isso. Paguei um preço muito alto. Aí sim, eu não fui preso e processado por acaso. Entra esse pequeno detalhe. Veio o golpe e o senhor Joaquim Ferreira, então, procurado por mim para mobilizar a população, pelo menos, fazer qualquer coisa. Era preciso reagir, mostrar resistência ao golpe, porque um golpe que nós não sabíamos, mas que depois viemos saber, estava sendo dado sem uma bala no fuzil. Quer dizer, foi tudo no grito. Grito por grito, se nós tivéssemos gritado aqui, quem sabe o grito de Entre Rios não teria sido ouvido e teríamos evitado 20 anos de ditadura tão cruel, tão sanguinária. Mas com as tropas nas ruas? Não, mas as tropas estavam em Minas ainda. Não haviam cruzado a divisa, as fronteiras, vamos assim dizer, do Estado. Eu disse aqui na abertura, não sei se eu errei, no dia 1º o golpe, no dia 2 você está preso. Dia 2 eu fui o primeiro a ser preso. E o pessoal todo sabedor da lista estava em debandadas. Então, aí tinha uma lista dele, como tinha. É que é isso? Não, mas aí é o seguinte, o engraçado é que todo mundo debandou. E aí entrou aquela máxima heróica, ou mato ou morro. Tá certo? Todo mundo caiu no mato, todo mundo foi pro morro. O resultado disso, muito engraçado, é que eu me lembro até que no o carro do Lulu, Luxídio dos Santos, que era um motorista de praça aí muito querido, estava o Cabral. Eu estava subindo a prefeito Walter Franklin, ali perto da maternidade, onde é hoje a Sayone, mais ou menos. E então ele parou e falou assim, entra aqui que eles estão pegando a gente. Eu falei, como? Não, vamos te prender. Eu falei, o que você vai fazer? Não, vamos esconder. Eu falei, eu prefiro ser preso aqui na rua mesmo, eu não vou correr, não. Eu prefiro enfrentar essa situação. E eu quero o povo de testemunha que eu fui preso. Porque aí já entrou também a minha consciência crítica. Eu sabia que aprisionado ou descoberto no meio do mato, eu podia ficar por lá, para o urubu comer. Agora, eu fui preso dentro do Café Rex, lotado de gente.
Então, desaparecer com esse... E assim você foi preso? E assim eu fui preso tranquilamente. Tomando um café no Barrex? E fui, como você bem disse na abertura, fui o primeiro a ser preso e o último a ser solto. Eu sou recordista de cadeia. Isso acontece. Isso acontece. Então, o golpe aconteceu naquele período todo, conturbado. Por que, Derli? Porque na sua visão, quer dizer, de quem viveu isso, um personagem dessa história, um personagem que se recusou a receber indenização, mas isso nós vamos falar mais adiante. Mas eu quero assim deixar claro que é um personagem importante, nós estamos aqui, a gente toca nele, ele está aqui na nossa cidade, ele está aqui em Três Rios, ele constitui a sua família aqui, mas ele está vivendo aquele momento. Hoje, somado àquilo que você pensava na época, com hoje, o que aconteceu para chegar a esse ponto no país? Esses 21 anos, esse atraso que nós vivemos, quando nada nas nossas instituições democráticas? Bom, vamos pegar pela origem dos fatos. O país estava em processo de conscientização política. A juventude era militante política. Então formávamos uma geração de futuros líderes e líderes com espírito de independência, de nacionalidade, de consciência brasileira. Mas isso foi tudo rotulado como comunista porque esse era o pretexto, esse era o gancho para pegar as Forças Armadas. Não se esqueça também que teve, vamos dizer, em São Paulo, a Marcha da Família, aquele monte de rezadeira sem vergonha, no meio da rua, clamando a entrada do Exército na luta, como acabou acontecendo, sim, para prender e acabar com a ameaça comunista. Quer dizer, via-se ameaça comunista em tudo. Mas era um pretexto, né? Na verdade é um pretexto, mas isso tem origem que hoje é confessada. Mas naquele tempo eram apenas nós de esquerda, nós nacionalistas, nós democratas, nós idealistas, é que dizíamos que tinha havido isso. Ninguém concordava. Mas hoje isso é confessado, porque existe um sistema de arquivamento documental nos Estados Unidos, em que cada documento ele é guardado e arquivado em sigilo por 30, por 40, por 50, por 100 anos, por exemplo. Acontece que esses documentos foram agora exibidos e mostra a origem do golpe. O golpe não foi uma inspiração das classes armadas brasileiras, não foi sequer uma inspiração da direita brasileira. Ela não tinha imaginação, inteligência e nem capacidade de dar um golpe dentro de um quadro político, como aquele em que a opinião pública estava de pé apoiando o governo. O que eu chamo de opinião pública é povo, não é elite. É povo. Povo representado numa parcela no comício do dia 13. Do dia 13, ao qual eu estava, de certo modo, Central, presente. Eu estava próximo dali, assistindo pela televisão. Não cheguei lá, não houve oportunidade de chegar lá, mas eu estava na casa de um colega de serviço e assistimos o comício. Aquele comício foi o último pretexto, não, o penúltimo, porque o último foi a conferência do Jango no Automóvel Clube do Brasil, ali na Cinelândia. Aí a coisa danou-se toda. Os Estados Unidos prepararam o golpe, não apenas no Brasil. Preparou na América Latina, que não sobrou uma democracia de pé. E isso hoje os documentos dos arquivos americanos confessam, admitem. Ficou mais claro no Chile, mas hoje dá para perceber. O objetivo era um só: despolitizar a juventude. Aí houve a invasão de rock, de Roberto Carlos e de outras porcarias, daí para pior. Roberto Carlos não posso concordar. Vai. Pois é, mas você não pode concordar, mas é como eu vejo. Porque, para você ter uma ideia, vamos citar o Roberto Carlos então. O senhor Roberto Carlos tinha, para manter a sua integridade física nos shows que fazia, na movimentação dele no seu dia a dia, gente do que é hoje a Polícia Federal. Gente do que era naquela época chamado SNI, Serviço Secreto. O Fleury, aquele famoso Fleury lá de São Paulo, foi guarda-costas, foi da equipe de guarda-costas do senhor Roberto Carlos. Agora eu te pergunto, se esse cidadão recebeu isso, esse apoio, é porque, na verdade, o trabalho que ele fazia era de despolitizar.
Era um trabalho de rock and roll, não sei o quê, daquelas porcarias de meu Calhambecker e coisas do gênero. E aquela coisa pavorosa, mas que a juventude aí enveredou por esse caminho. Quer dizer, realmente o objetivo americano foi exitoso. Eles lograram êxito pleno e absoluto, despolitizaram a juventude da América Latina, criando um hiato imenso de lideranças nos países. Você vê que o que substituiu as lideranças nascentes? Substituiu quem? Militares despreparados. Substituíram os oportunistas, os ladrões, os corruptos. Por quê? E os oportunistas em geral, que todos esses são. Isso aí foi o que aconteceu no Brasil e aconteceu na América Latina. Não foi um fenômeno do qual nós podemos dizer que privilégio nosso. Não. Isso foi um fenômeno de ação política do governo de um cidadão que é aclamado, estimado e amado, presidente John Kennedy. Um intervencionista maior que a história americana já registrou. E todo mundo, tem até município, tem avenida, tem tudo no Brasil com o nome de John Kennedy. Quer dizer, é uma falta de pudor do brasileiro, né? Cá para nós. Nós estamos em 64, mas vamos seguir. Estamos vindo até aqui com o Brasil e com ele, com o Dr. Derli. Olha só o que ainda vem por aí. Daqui a pouquinho, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial. Já já nós voltamos. Obrigado, você aguardou, viu? Rapidinho, nós já estamos de volta com o Nossa Gente. Hoje recebendo o Dr. Derli Moraes Paz. Eu queria pedir para o Cacá e o Alexandre dar um close aqui na foto do Dr. Derli. Tá dando um brilho? Porque nós falamos agora há pouco daquele período da União Triense dos Estudantes. Tá ok, Cacá? E queria aqui o Dr. Derli e Carlos Cabral, os dois. Eu queria mostrar essa foto aqui. Continuam em julgamento 27 acusados de subversão. Queria que o Cacá desse um close aqui também, porque eu quero fazer uma pergunta ao Dr. Derli enquanto mostra aqui, doutor. Por que 27, para eu entender, 27 aqui em Três Rios e uma coisa, quem que é obrigado, Cacá, de região nossa aqui, por exemplo, sei lá, Paraíba do Sul, Sapucaia, aqui próximo. Primeiro, por que 27? 27, aí é que entra aquela história. Não sendo homem militante de frente de esquerda e centro-esquerda, e tendo essa tendência política, esse segmento da vida pública sempre apoiado o PTB, e eu divergindo disso, porque não via, vamos dizer, no trabalhismo de Três Rios, senão peleguismo, para usar o termo da época. E isso, aliás, o senhor Joaquim Ferreira teve oportunidade de fazer prova do que eu estou falando. Quando, no primeiro 7 de setembro de 64, havido após o golpe, veio um pelotão do BIM, Batalhão de Infantaria Militarizada de Petrópolis, para desfilar no 7 de setembro aqui, junto com os nossos estudantes. E aí ele fez um discurso de saudação aos militares. Interessado em salvar a própria pele, ele fez um discurso que começou assim: é muita honra para Três Rios receber essa briosa representação do Exército Brasileiro que salvou este país da democracia e do comunismo, da corrupção e do comunismo. Ora, sendo ele prefeito e líder trabalhista do partido do presidente, ele nada mais fez do que endossar o pretexto do golpe. Quer dizer, o governo trabalhista de João Goulart seria então corrupto e comunista. Foi só aí que eu fiquei bem, porque eu remava contra essa correnteza toda dessa gente. Meus amigos, mas eu não concordava definitivamente, porque sempre enxerguei ali falta de autenticidade.
falta de autenticidade. Aconteceu, então, que o golpe se desenrolou dentro de um sistema de deduragem. Três Rios foi talvez a cidade que mais dedurou gente na região. Talvez não, com toda certeza. Então aí nós tínhamos esses 27 em função disso, quer dizer, poxa, militantes políticos, líderes estudantis, sindicais... Mas você vê que se você lê a relação dos 27, você não vê nenhum líder político aí. Só vê o Armando de Almeida, que era vereador na época, mas era um rebelde dentro do PTB. Observe bem esse pequeno detalhe. O resto aí eram todos pessoas que não eram candidatos, nunca foram candidatos a nada. Mas foram mais de 300 os dedurados nessa cidade. E aqui era uma cidade progressista, já um embrião, já estava nascendo como polo industrial, já tinha suas organizações sindicais. Era enfim, uma cidade que, diria eu, mais politizada do que Paraíba do Sul ou Sapucaia, duas cidades de natureza... vamos dizer, composta por pessoas ligadas à agricultura, ao meio agrícola, fazendeiros. Mas aí desde garoto eu tenho isso na minha cabeça. Então quem foi de Paraíba? Quem foi de Sapucaia? Que é uma cidade que eu conheço bem. Ninguém, apesar do, por quê? Isso do conservadorismo ruralista, que é o mais radical de direita, é esse. Ninguém foi dedurado em Sapucaia, ninguém foi dedurado em Paraíba do Sul e ninguém foi processado em nenhuma dessas duas cidades. Em compensação, em Três Rios, mais de 330 pessoas foram denunciadas, levadas como suspeitas ou participantes de movimentos comunistas, de esquerdistas, etc., etc., porque montou-se em Três Rios uma engrenagem de deduragem. Teve gente aqui em Três Rios, que eu não vou me abster de nomear, até para não promover, que chegou a andar dentro dos jipes e dos carros da polícia para ir procurar quando sabia que alguém estava escondido aqui, ali ou acolá. Então, 300, Deus que me perdoe, mas... Bom, desses 27, aí nós estamos falando 300, aí escolheram 27. Aí é que entra o negócio. Aí continua em julgamento, depois absolvidos. Mas... Escolheram 27 dentre 300 e muitos, mas nenhum militante político, à exceção do vereador Armando de Almeida. Por que isso? Era um vereador rebelde. E existia em Três Rios um delegado chamado Bagueira Leal, que era metido à esquerdista e participava, inclusive, dos nossos comícios de nacionalismo, essa coisa e tal. O senhor Bagueira Leal vivia dentro da casa do líder político Três Rios, na época, ligado ao PTB. De lá não iria, evidentemente, sair uma lista para ser processado com o nome de pessoas amigas desse líder. Só saiu dali ou da cabeça do delegado para agradar ao amigo, porque naquele tempo a nomeação de delegado era um ato político. Mas o Assomba foi cassado depois. Ó. Sim, mas aí é que está. Foi cassado por pressão da maçonaria. Porque não se entende. Aliás, uma coisa que ninguém entendeu em Três Rios, nem fora de Três Rios, o alto escalão da repressão, é que em Três Rios não entrou um prefeito trabalhista que não foi cassado. Um deputado que não era cassado, veio a ser cassado, mas não tinha, vamos dizer, não estava sendo incomodado. Quer dizer, não houve militantes, vereadores do PTB ou do partido de esquerda, não houve, ninguém foi importunado. Pegaram líderes estudantis, líderes sindicais, pegaram homens comuns, simples, pegaram até o Dilim, que não tinha nada na cabeça, mas que foi levado por um irmão mais velho, a autoridade chamada competente, porque andava muito comigo e negócio de união de estudante. Em razão disso, ele apresentou o próprio irmão, dizendo que preferia apresentá-lo para que ele recebesse um tratamento respeitoso e pé, mas ele andava em companhia de comunistas. Bom, isso aí, coitado, você vê a que ponto as coisas chegaram. Então, eu tenho uma folha aqui que eu pedi para você trazer, que eu acho o máximo, uma vez que nós conversamos, e todos pedindo indenização e tal. Acho até justo, eu tenho um pouco assim de dúvida em relação a isso, mas a princípio eu acho justo. É um modelo de requerimento, ele está completamente em branco, que é o seu. Você vai e não preenche. Cacá, dá um close aqui para mim. Você vai e não preenche, porque não quer assim nenhuma indenização. Aí eu fico vendo, Coni, Ziraldo, vamos dizer assim, os nomes
nacionais. O próprio presidente Lula. O presidente Lula também. Zé Dirceu. E aí uma vez, quando você me contou isso aqui, Derli, já fez? Obrigado, Cacá. Você me contou isso aqui, por isso que eu fiz questão de trazer. Me fez lembrar uma questão também de um nome nacional, que foi Florestan Fernandes, né? Que eu, ao ver uma reportagem há poucos dias a respeito dele, quer dizer, da figura dele, eu fiquei realmente encantado, e agora até estou pesquisando um pouco mais, não sabia que era uma figura assim tão importante. O filho diz que nos últimos dias dele, ele sentindo umas dores de madrugada, ele vai para um hospital, a mãe localiza o filho e pede para dar uma assistência. Quando chega lá, ele está em pijama, apenas uma blusa por cima, numa fila, do lado de fora, e o filho: pai, o que você está fazendo aí nessa fila? Não, meu filho, eu estou aqui porque tem fila. Então você vê o Florestan, né, essa figura nacional, e aí eu vejo esse documento aqui, uma vez você me falou, eu falei: meu Deus, eu não vou pedir por quê? Quer dizer, você não preenche esse documento de indenização como todos os outros fizeram e tudo. Você foi torturado, você passou esses problemas todos, você também teve o seu nome, né, questionado, prejudicou profissionalmente. Para você dar uma volta, você teve que, né, fazer um 8, como a gente diz. Vai para a prisão, volta, esse constrangimento, a família sofre, os amigos. E aí você não preenche esse documento dele. Por quê, cara? Não me senti moralmente com coragem para fazê-lo. Depois disso tudo, né? Depois de nada. Depois de tudo. Porque o problema é o seguinte: eu sei por que foi preso. Eu tinha que ser preso. O primeiro a ser preso, o último a voltar. Se era o primeiro, eu não sei, mas eu tenho certeza de que a minha prisão não é um fato que eu possa alegar como sendo injusto e despropositado. Não é. A prisão de um líder estudantil que tinha uma militância muito agressiva, muito radical até. Eu fui extremamente radical. Como você disse na sua abertura, eu, por nunca ter sido personagem, mas sempre protagonista, nunca fui figurante, melhor dizendo, mas sempre fui protagonista da história desse município. Nos últimos 55 anos, a minha participação, a minha presença sempre se fez ouvir e eu nunca me calei. Eu não posso entender como o Florestan não entendeu. Ou achou normal o fato de estar numa fila porque tinha fila? Eu achei normal também o fato de ter sido preso. Tanto que não fugi, não evadi, como já disse, eu preferi ser preso. Assumi o ônus da minha prisão e as consequências que poderiam advir. Sofri, como você disse, a tortura pela fome, a tortura do sono, senta, levanta a noite inteira no centro de armamento da Marinha em Niterói. E a Marinha, a arma mais conservadora deste país, é bom que se diga. No final das contas, eu sofri a tortura da prisão, da privação da liberdade. Eu sofri a tortura da prisão celular por 44 dias. Que é a celular? Celular é um cômodo de 2x3 que tem um buraco no chão só e uma cama de cimento para você ficar ali. Não tem nem grade na porta, é uma chapa de ferro para você não ver o corredor. Você não tem com quem conversar, você não tem a quem ouvir, nem a quem falar. Uma célula prisional. É uma célula prisional no sentido lato da palavra. Eu vivi isso. Para você ter ideia como é que isso funciona, ao cabo de 44 dias, quando abriram as portas, que todos foram para o corredor, tinha gente falando sozinho, que não era brincadeira, era um negócio engraçadíssimo até. Para quem tem estabilidade emocional e senso de humor, o que aliás nunca me faltou, apesar do meu radicalismo, eu achava aquilo uma graça. Porque eu, pessoalmente, saí dali do mesmo jeito que entrei, com o mesmo equilíbrio. Então eu sofri a privação da minha liberdade de manifestar politicamente. Eu era um radialista iniciante na antiga Rádio Três Rios, na década de 60. Tinha lá o programa Hora do Estudante, que o Cabral apresentava, eu apresentava ou nós fazíamos em conjunto. Então esse programa era polemicíssimo também, já na época.
Isso aí era algo... Isso em 60? Na década de 60. Eu ia chegar aqui, você já chegou, 60, bacana, 60, legal. 62. Fazia com o Cabral, a Hora do Estudante. Exatamente, era o programa da UD. Então nós... Da União de Estudantes. Então o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos, vamos dizer, tudo isso e eu não pedi indenização. Não pedi, até disse a um companheiro meu de infortúnio que estava providenciando, porque me deram essa papelada, mandaram preencher, que era para requerer. Eu jamais devolvi isso. Eu achei isso o máximo, né? Porque mas agora eu não devolvi, por quê? Como eu disse, constrangimento moral. Você acha que você me deve alguma coisa pelas minhas opiniões? Não. Pois é. E por que você, como contribuinte, como cidadão brasileiro, vai me indenizar porque eu emiti opiniões e que não agradavam aos poderosos da época? O Ziraldo está com uma indenização, o Coni também, gente. Pois é. Esses dois, por exemplo, eram dois referenciais da minha juventude. Hoje, quando eu tomei conhecimento desse fato, eu senti vergonha. Mais de mim do que deles. Porque eu me senti um idiota. Eu falei, gente, eu era um idealista de uma pureza de tal ordem que eu nunca consegui tirar vantagem das minhas posições. Eu ajudei a eleger 2 prefeitos em 3 Rios. Eu não tirei nenhuma vantagem disso. Não arranjei nenhum emprego estável na prefeitura ou no estado, onde fosse. Ajudei a eleger o Dr. Gouveia Mello, meu amigo, que, aliás, empregou alguns amigos meus, colegas de contemporâneos, mas a mim ele não deu nada e eu nunca pedi, acho que ele não morreu me devendo nada. Pelo contrário, um grande cidadão, foi um excelente deputado para a região. Então, essas coisas de pedir indenização, eu considero isso profundamente desrespeitoso ao povo brasileiro. Ninguém pode ser responsabilizado pelas minhas opiniões pessoais. Eu as assumo integralmente. O Brasil, que você estava lá atrás, quando veio o golpe militar, e o Brasil hoje é um país que melhorou? Sem dúvida. É um país melhor? Sem dúvida, é um país melhor. Até porque o próprio avanço tecnológico gera avanço social. Hoje você tem uma situação de um país diferente. Por exemplo, 3 Rios tinha ginásio e tinha cursinho de contabilidade para completar o curso secundário. Professor, e chegou a ter um curso clássico aqui durante pouco tempo. Pois bem, professor e contador era o que você podia escolher para se formar, para prestar um vestibular, que tinha que ser em Petrópolis ou Juiz de Fora. Hoje, 3 Rios tem um número de faculdades muito grande. E isso graças a um homem chamado Celso Jacó, a quem eu quero fazer justiça, porque se trata de uma pessoa que eu, até numa conversa outro dia com você, eu denominei de um grande semeador. Um homem que jogou semente à vontade aí. E vamos colher. 3 Rios fará justiça e exaltará essa administração do Celso como uma administração que vai marcar o futuro dessa cidade de uma forma definitiva. Educou, criou estrutura educacional, porque o filho do operário, o filho do trabalhador, o filho do homem simples, que chances tinha de fazer um curso superior? Mandar todo dia para Juiz de Fora ou para Petrópolis? Pagar Universidade Católica de Petrópolis ou tentar a Universidade Federal em Juiz de Fora? Hoje, 3 Rios tem faculdade de universidades federais e com extensão de campus universitário em construção. Isso significa apenas o seguinte: não só a faculdade está ao alcance do filho do operário, do filho do homem comum, mas é uma faculdade gratuita. Ele tem até o direito, se arranjar uma bolsa de estudo e tiver quem paga, ou se o pai puder pagar, ir para uma particular. Mas se não tiver e não quiser, ele pode ir para uma federal. Então isso aí, gente, é uma coisa absoluta. Então há progresso, sim. A ditadura foi cruel, mas ela não podia também cruzar os braços. Tinha que fazer alguma coisa, tinha que se justificar. Então fez-se Itaipu, fez-se Transamazônica com a Estrada das Onças, que essa acabou não dando em nada, né? Mas você viu que criou-se realmente uma infraestrutura que o país dependeu dela para crescer. Como é natural, nada é por acaso.
fosse o governo militar ou não, ou civil, não tivesse havido golpe, as condições de desenvolvimento do Brasil teriam sido... Chegariam também do mesmo tamanho. Quem na sua vida até hoje é uma figura, algumas figuras que eu queria que você citasse no Brasil? O Brasil é o que é porque quem fez alguma coisa? Dom Pedro II, o grande estadista deste país. Getúlio Vargas, apesar da ditadura, um estadista. Juscelino Kubitschek, um estadista, a história hoje já reconhece. Para citar mortos, evidentemente. Agora, se você quiser citar vivos, você pode citar deixando para você o fenômeno eleitoral que é... Você pensou que eu ia falar no Ronaldinho? Meu Lula. Ah, bom, então tá certo. É o Lula. Um homem que desembarcou, desembarcou em São Paulo de pau de arara, sem pai, com uma mãe paupérrima, cheia de filhos, uma penca de moleque, e conseguiu ser presidente da República. Mutatis mutandi, você poderia dizer que é o nosso Obama. Só que o Obama, apesar de negro, é filho da elite. E tem formação de elite. E o nosso presidente, um homem do povo, com formação de gente do povo, ou seja, quase zero em termos de alfabetização. Mas tem feito um governo correto. Eu temia. Eu não votei nele no primeiro governo. Votei para a reeleição. Qual o que aconteceu comigo? Votei pelo seguinte. Gente, você tem que raciocinar o seguinte. Nós tínhamos uma política econômica e um processo de vida econômica que estava normalizando. Estávamos encontrando um ponto de equilíbrio. O meu medo era que o PT, com aquela linguagem, jogasse tudo a perder. E o Derli, já então com muitos anos pelas costas, viveu e pagou, como todos os brasileiros pagaram, o custo dessas chamadas reformas monetárias, que fracassadas oneraram a população. Eu não queria ver o real desmoralizado. Para minha surpresa, o Lula foi mais radical em termos de comprometimento com essa orientação do que se poderia esperar e do que o próprio Fernando Henrique. Então, quando eu vi essa rigidez que o PT, na pessoa do Lula, adotou, eu não tive dúvidas que valia a pena votar nele para reelegê-lo. A gente tem um quadro aqui no programa, dentro da nossa entrevista, que a gente sempre pergunta da companheira. Márcia, sua esposa, é uma companheira de muitos anos, né? E onde que você viu? 34 anos. Sim. Onde você viu? De onde é a Márcia? Onde você bateu o olho e balançou? Como é que foi isso? Isso aí é uma história interessante, porque é uma obra do acaso perfeita. Vamos inaugurar o frigorífico e abate de cavalo em Itapiruna. Dia 24, dia do aniversário do proprietário do Grupo Sola. 25. Eu trabalhava no grupo, como trabalhei durante 10 anos. Mas do seu Carlos é 25. É 25, isso, perdão. 25 de setembro. À noite fomos para um bar que tinha um lago, tinha música ao vivo, era uma churrascaria. E lá estava a aniversariante do dia, que anunciada juntamente com o nosso chefe, o nosso patrão, foram convidados a dançar uma valsa. Lá foi o nosso ilustre industrial dançar a valsa com Dona Márcia. Em seguida, o Boa Praça aqui se apresentou. E naquela de tal, dançou um pouquinho lá, essa coisa, e despede-se daqui e dali, dá um cartãozinho. Grupo Empresarial Sola, PPP, assessor da presidência. Que de fato eu era. É verdade. Tem uma passagem lá grande. Eu queria até falar sobre isso, mas nós estamos no final do programa, vai ficar para uma outra oportunidade. Então aconteceu que eu conheci ela naquele dia. Mas só viemos a conversar pessoalmente após esse encontro, meses depois, uns 3 meses depois. Quando eu tive que ir a Itapiruna levar o Chicão, você lembra do Chicão? Lembro. Para fazer o levantamento das contas lá do frigorífico. E eu fui como motorista porque eu disse a ele, eu estou a fim de ir porque eu tenho que rever uma moça lá.
Acabou que ela... Foi mais sincero. Ela aceitou o convite. Legal. Ela aceitou o convite e almoçou conosco naquele dia. Era um domingo. Aceitou o convite até hoje. Era um domingo. Acabou aceitando o convite em caráter permanente. Nós hoje temos... Os dois filhos, o Érico está lá em Cabo Frio e a Eneida? A Eneida é assessora jurídica do gabinete do ministro chefe da CGU. Como é que é? Controladoria Geral da União. Da União. Exatamente. Isso. A Eneida é concursada, funcionária federal concursada, e acumula essa função gratificada no gabinete do ministro. Casou-se com um também funcionário qualificado e graduado no Serviço Público Federal, que é gaúcho de nascimento, a família dele é de lá, e até casaram-se lá em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de ir lá. A Eneida está bem. Legal, o Érico feliz, lutando um pouco mais, porque, vamos dizer assim, preferiu não estudar um pouco. Então ele está, é evidente, encontrando as suas dificuldades e tal. Isso aí, vai chegar lá. Vai chegar. Olha aqui, não falei do direito, do advogado, queria falar um pouco de Pedro Paulo, que é uma figura para mim, nós estamos, né, uma figura tão importante na minha vida, eu tenho certeza que na sua também, né, algumas outras coisas, da Sola, o hospital, o Geraldo Túlio, dessas figuras nossas aqui, do seu tempo, né, das contas unificadas, que você ainda ensinou o Ministério, como é que faz, uma porção de coisas que eu queria saber com você, para a gente conversar. Ninguém, não, foi uma coincidência que eu tivesse feito algo que depois descobri que eu tinha tido faro. Mas eu sei disso, eu sei como é que foi importante, é um orgulho para nós. Agora, orgulho maior aqui, você comigo, Derli, eu queria te agradecer muito nessa participação aqui no Nossa Gente. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Um abraço na Márcia, nas crianças. Bom, netinhos? Somente um. É aquele que foi lá na tratoria ontem, né? Que é o Gabriel. Que em família a gente chama de Pité. Que é o Pité. O Pité porque Pité era o apelido do meu avô paterno. Legal aí. Entendeu? Um abraço então na Márcia, Eneida, no Érico, no Pité. E muitíssimo obrigado pela sua presença. Falei com a sua irmã de manhã, que eu adoro, Maria Bília, né? Meu amigo, eu vou te falar, cara, tive uma emoção com ela hoje de manhã, cara, a gente lembrando do Disseuzinho, seu irmão, que era goleiro do nosso time, que nós perdemos. Eu disse aqui na abertura, mas eu não queria falar com você, essa expressão que eu abri aspas aqui, como você está vendo, vida não tem certezas, foi ela que me disse. Quero dar crédito a Maria Bília, porque estava dizendo dessas incertezas da vida, mas da certeza que sua mãe tinha ao vir para a cidade, porque queria o melhor para vocês. Muitíssimo obrigado pela presença dele. Eu aqui agradeço a você e a tolerância, a paciência dos ouvintes e peço desculpas por alguma impropriedade. Afinal, numa entrevista tão longa, dificilmente se consegue falar tudo certinho, tudo direitinho. Muito aqui foi espontâneo, e a espontaneidade comporta equívocos e até erros. Peço desculpas, agradeço a todos, e especialmente a esse convite que muito me honrou. Obrigado, Derli. Isso aí, Derli Moraes Paz, Dr. Derli, muitíssimo obrigado pela sua audiência, eu já agradeci o Dr. Derli, sei que você gostou dessa franca conversa, ele é uma pessoa assim, por isso ele veio aqui no Nossa Gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. As nossas reprises, hein? Na sexta, no sábado e no domingo. Muitíssimo obrigado. Você está sintonizado no canal 5 da ZEISAT. Nossa programação tá bacana daqui para frente. Obrigado.